Sejam bem-vindos ao programa Vida Reformada. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Nós temos muitas pessoas que nos acompanham hoje, que nos acompanhavam no programa Deus é Luz, na 99.7 FM aqui de Brasília, né? E, nossa, através desse programa, tantos frutos foram gerados. A gente fica muito feliz, né? Teve um dia que eu fui pregar numa igreja e fui convidado para pregar numa igreja e no final do culto o pastor me disse, olha, nós somos frutos daquele programa de rádio. Aquele programa de rádio nos influenciou tanto e quando nós fomos plantar essa igreja, nós plantamos essa igreja na centralidade do Evangelho como um fruto daquilo que nós ouvimos no programa. Eu fiquei muito feliz do programa ter dado tantos frutos. E nós sabemos que as sementes do Evangelho vão se espalhando pelo mundo e a gente não sabe até onde chega, mas a gente sabe que se espalham por lá. O programa Vida Reformada está no ar toda quarta-feira, às 20 horas. Te convido a se inscrever no nosso canal. TV Reformada é o canal, esse canal é da Igreja Batista Reformada de Brasília. Se inscreva aí, dê um like nesse vídeo e ative o sino para você receber as notificações. Nós temos aí quase mais de 600 vídeos. Nosso canal já está alcançando para lá de 25 países. Graças a Deus pela nossa equipe aí que está trabalhando arduamente para a gente estar produzindo conteúdo sempre, né, pregando o Evangelho. Tá bom? Hoje eu vou falar sobre a igreja na cultura pós-moderna. Mas antes de falarmos nesse tema, eu quero deixar uma música com vocês. Acompanhe aí, João Alexandre, numa canção belíssima e já já nós estamos de volta. Tu já foste indefesa criança, não consigo entender como pude tomar-te em meus braços e envolver o teu ser. Tantas noites ouvi o teu choro a pedir pão e leite e consolo, carecias pra tudo de alguém e até pra dormires também, um balanço e a minha voz para te ninar. Teus primeiros passinhos e quedas com orgulho segui, ensaiaste as primeiras palavras que entender eu fingi. Travessuras sem mal de menino, tantas vezes me deixaram rindo. De repente o menino cresceu, tão bonito e viril se tornou, tudo tão depressa que eu nem percebi. Hoje ao olhar o presente eu vejo as multidões te seguindo, buscando paz, esperança e o conforto que estão nas tuas palavras. O teu poder cessa a fúria do mar e enfermidades se vão quando ordenas, se vão. Hoje eu entendo as palavras do anjo quando ele disse o teu nome. Tu és a tão esperada promessa, o Deus do
céu entre nós. És do teu povo libertador. Tu és o meu Salvador, o Cordeiro de Deus. E pensar que algum dia te embalei nos meus braços, Jesus, Jesus. Estamos de volta no programa Vida Reformada. Você acabou de ouvir uma belíssima canção com João Alexandre, né? E lembrando você, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar um like nesse vídeo e ativar o sino. Um abraço para todos que estão entrando no chat aí ao vivo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe toda a membresia da Igreja Batista Reformada de Brasília, alunos da FTRB, alunos do Exposição Bíblica, toda essa turma aí, os nossos internautas que estão aí do mundo inteiro nos ouvindo, seja hoje ou depois que esse vídeo ficar no ar. Eu vou falar sobre a igreja na cultura pós-moderna. Eu estou sempre trabalhando com textos de igreja, sociedade, cultura, e quando nós olhamos para o contexto cultural, por exemplo, no Antigo Testamento, o pós-queda, a desobediência adâmica, ela gera uma morte eterna, a morte física propriamente dita, e, consequentemente, uma cultura contrária à voz de Deus, a ponto de Deus enviar dilúvio, os descendentes de Noé criarem uma torre para tornar os seus nomes célebres. No tempo de Abraão, o próprio Deus destruindo Sodoma e Gomorra, as culturas se tornando alvo do juízo de Deus, sempre foi uma marca na história bíblica. Por quê? Porque as culturas, embora possa ter em algum momento sintomas da graça comum de Deus, no geral elas carregam o selo do pecado. Quando a gente olha, por exemplo, para a Alemanha nazista, um certo tipo de nacionalismo que levou Hitler ao poder, a gente identifica ali o auge de uma cultura pecaminosa. Os alemães eram convencidos de que sua cultura era superior às outras raças. E pior, que o evangelho se identificava com esse tipo de coisa. E a gente vê Dietrich Bonhoeffer se indignando contra essa perturbação e por uma igreja que se adequou a esse tipo de posicionamento. Bom, a cultura como receptora das consequências do pecado de Adão, ela traz coisas terríveis para o nosso dia a dia. E, de fato, a redenção em Cristo Jesus traz, tanto na voz de João Batista, quanto do próprio Cristo, do próprio discurso de Pedro em Atos 2:38, o arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Bom, essa é a pregação que nós devemos tecer, devemos falar sempre. O teor da nossa pregação é o arrependimento. Nós nunca podemos presumir que uma cultura seja tão boa
ao ponto dela se autossalvar. Mesmo que você identifique culturas que não são violentas, ou que não tenha, ou que sejam moralmente boas. Às vezes tem cidades, por exemplo, na Europa, cidades do interior da Europa, que criminalidade é zero. Não existe tráfico de drogas, não existe crimes, não, enfim, a renda per capita é altíssima, a população é altamente instruída, moralmente, com a moral invejável, mas essa cultura, ela precisa da graça de Jesus, ela precisa de ser salva também, ela precisa de se arrepender. Nós temos a ideia de que uma cultura boa não precisa do Evangelho. Mas cidades, contextos geográficos, contextos sociais de guerra, de violência, que visivelmente a cultura do pecado está muito forte, são tão carentes da glória de Deus, conforme diz Romanos 3, 23, quanto culturas que exalam o moralismo, a organização. São duas coisas que carecem da glória de Deus. Você não pode deixar entender que o arrependimento é só para essa turma que está com a garrafa quebrada na mão querendo ferir os outros. O arrependimento é para os grandes centros intelectuais também. O arrependimento é para a expansão do Setoró, quanto para a Quinta Avenida de Nova York. A gente não pode achar que o arrependimento é algo setorizado para a favela da Rocinha. Ou é necessário que nos ambientes de comunidade onde há tráfico as pessoas se arrependam. O arrependimento, ele deve acontecer em todos os ambientes, porque todos os ambientes são contaminados pela idolatria. Os falsos deuses permeiam o coração do executivo de Nova York, assim como permeia o bandido que está lá no morro com um fuzil na mão, matando policiais. Por quê? Porque tudo que envolve uma cidade, e todas as cidades, envolvem a cultura de falsos deuses. Então nós não podemos ser enganados, achando que o Evangelho é só para pessoas moralmente falidas. Na verdade, todos nós, sem Cristo Jesus, estamos fadados ao fogo do inferno eterno. Paulo, quando pregava, ele pregava dentro de um contexto de uma cultura pagã. Ele utilizava o Antigo Testamento para se dirigir aos judeus, usava poemas filosóficos para provar que suas teses eram falsas, mas, por outro lado, ele não endossava o paganismo. Ele usava a cultura local para confrontá-los, mas nunca deixava de confrontar a cultura local. Como é que está a sua vida hoje? O seu evangelismo, como é que ele se desenvolve? Você está confrontando realmente o seu ambiente cultural com a proclamação do Evangelho? Paulo diz em 1 Coríntios 1, 17, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, a pregação dele era baseada no poder de Deus, centrada no Evangelho, com fundamentos na palavra, mas ele não deixava de confrontar. Ele não deixava de falar contra o culto idólatra, contra os falsos deuses. O discurso dele era o discurso da ressurreição.
A pregação dele não foi um sucesso o tempo todo. Às vezes a gente é hostilizado. Paulo não era daqueles que ficava buscando resultados sempre. A verdadeira pregação do Evangelho não pode ser medida com resultados. Ele não buscava ser popular, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, que embora tenha sido acusado de popularidade pelos romanos, ele não buscou popularidade. Ele buscou satisfazer a vontade do Pai de ir para a cruz e morrer pelos nossos pecados. Como é que está a sua pregação, a sua proclamação como membro do corpo de Cristo no dia a dia? Você está conseguindo falar para pessoas que aparentemente não precisam de Jesus Cristo? E que dizem até que não precisam de Jesus porque pagam suas contas em dia, porque não ofendem suas esposas, porque cuidam bem dos seus filhos? Você está pregando para esse cara que se acha digno diante de Deus, diante da sua moral ilibada? Ou você consegue pregar somente para aqueles que você olha e vê que são falidos moralmente? Nós precisamos falar como arautos do Deus vivo. Nós precisamos pregar num contexto que é muito pluralista, um contexto muito relativista. Você se depara com uma pessoa, com um colega de trabalho, e ele diz para você, mas todas as vertentes são verdades, não há uma única verdade. Você se depara com outro que até se diz crente, mas a experiência dele vale muito mais do que a palavra de Deus. É aquele crente que diz, eu orei a noite toda no monte, mas no outro dia eu não fui na EBD. Que é mais importante ter experiências do que conhecer o Deus das Escrituras. Você está conseguindo falar das coisas da palavra de Deus nesses ambientes relativistas? Eu quero te desafiar hoje a buscar fundamentos, bases e entrar num nível de prática mais profunda do Evangelho, buscando na autoridade das Escrituras, viver e pregar numa cultura que desconstrói a verdade. A cultura pós-moderna é essa cultura da desconstrução, uma cultura relativista, pluralista. O Franz Schaeffer diz que a igreja tem de contender pela verdadeira verdade. Por quê? Porque a cultura pós-moderna é lastreada pelo entendimento de que tudo é verdade. A palavra de Deus não é agradável à mente pós-moderna. Diga-se de passagem, a palavra de Deus não é agradável muitas vezes nem mesmo ao povo de Deus, que prefere ouvir uma mensagem psicologizada, uma mensagem de circo, do que a mensagem da palavra de Deus. Para o público lá fora, a nossa mensagem ela é ouvida como se fosse opressiva. A Bíblia é taxada de machista, patriarcal, homofóbica, heterossexista. As pessoas vivem numa cultura da liberação. Nós vivemos também numa cultura da terapia. Ou seja, tudo tem que se resolver em torno do ego. É aquela pessoa que se dirige à igreja para fazer uma terapia, para ter uma mensagem para restaurar sua autoestima. É esse o contexto que nós vivemos. E nós não podemos deixar de pregar o Evangelho nesse contexto. A tempo e fora de tempo precisamos pregar a palavra de Deus. Esse contexto é um contexto perigoso, mas que requer a ação da igreja. E a ação da igreja no espaço público, na esfera pública, é uma ação do sacerdócio como um todo, não é só uma ação do pastor Michel. Você, como membro do corpo de Cristo,
você precisa se preparar para ser corpo de Cristo dentro e fora da igreja. Você faz essa análise olhando para a Bíblia e para o jornal, como diz o John Stott, e vai para a guerra. E vai para a guerra. Vai para a guerra demonstrar a imagem de Deus no mundo. Foi para isso que Cristo te salvou e que Cristo pode te salvar. Para que você espelhe a imagem de Deus no mundo, na vida, na sociedade, na cultura, no espaço público, na esfera pública. Tudo que o espaço público quer é deixar a igreja no cantinho dela. É hostilizar a sua fé, a tal ponto de você viver a sua fé só no campo privado. Nunca se esqueça que a sua fé ela deve ser vivida internamente na igreja, na sua casa, mas ela deve ser exercida publicamente. A arena pública é um lugar de exercer a fé cristã também. Eu espero ter te ajudado a entender um pouco dessa loucura que é a cultura pós-moderna e vamos em frente, trabalhando dia após dia. Venha nos fazer uma visita aqui na Igreja Batista Reformada de Brasília. Nós estamos aqui na QS5, Rua 100, Norte 4, Águas Claras, DF, Distrito Federal. Eu aguardo você. Um forte abraço do Michel Augusto, de toda a equipe do Presbitério da Igreja Batista Reformada de Brasília. Fique com Deus. Até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau.